o processo de transformação e não ser uma forma de obturar. Essa que é a questão. É a medicação como uma das estratégias dentro dessa caixa de ferramenta, né? Que a Jane vai falar agora melhor, explicar melhor. Alguém queria falar? Eu vi na Vera falar, ela falou da questão do trabalho corporal, que eu acho muito relevante. Eu tive algumas experiências no IPUB com a saúde mental, também no hospital, onde a gente trabalha com criança e tal, e onde esse enfoque do corpo, um corpo que, igual no hospital, que é o estágio atual, é um corpo ali manipulado pela a dor, né? E muitas das vezes aquele corpo ele dá a sensação de desprazer e um toque diferenciado. Às vezes a criança ela tem aquela rejeição porque ela sente no corpo aquela dor e tal. Então, me veio a pergunta, como é que é mais especificamente essa questão do trabalho? Você estava colocando como tirar a pessoa que está ali da posição de vítima, como é que é essa saída, como é que essa relação se encontra na prática mesmo desse trabalho corporal. A partir dessas vivências que eu tive, me veio uma grande curiosidade, se você pudesse explicitar um pouco mais sobre isso. Bom, vou falar rapidamente sobre isso, que tem... E depois a Jane pega um pouco a questão teórica, né, Jane? Eu, na verdade, não posso te falar muito a respeito desse trabalho. O que a gente percebe é que as pessoas vão, aos poucos, se sentindo bem melhor, né, com o trabalho corporal. Nós temos 2 pessoas que fazem esse trabalho. Uma delas, que é a Marília, ela faz mais um trabalho voltado para a dança, para movimentos, né, para a soltura do corpo, né, para a expansão do corpo, enquanto que a outra terapeuta corporal, ela faz mais um trabalho de reeducação do corpo, porque muitas vezes as pessoas sentem muitas dores, a coluna é, digamos, o nosso eixo, digamos assim, né? E ela repercute muito as nossas tensões na coluna vertebral. Então, ela faz um trabalho de, digamos, de alívio, né, desses sintomas que muitas vezes ficam muito fixados no corpo. E, na verdade, é um trabalho de reconhecimento e de, uma das terapeutas diz, de consciência corporal, né? Então, essas 2 abordagens têm ajudado muito. Nós percebemos o valor desse trabalho corporal para aqueles que passaram por situações de tortura e que têm vivido situações de muita tensão nos tempos atuais. É um trabalho, digamos, que se conjuga com aquele que a gente está fazendo ali nos nossos consultórios, quer seja em grupo. E é também um trabalho grupal, ele é feito nos grupos, né? Então, a gente faz reuniões mensais em que as equipes clínicas e jurídicas fazem reuniões mensais e uma das terapeutas corporais está mais frequentemente conosco. Agora, caixa de ferramentas, Janinha. Eu gostei aí da tua entrada. Todo mundo sabe que se alguém tivesse que falar sobre caixa de ferramentas, que nos deixaria embevecidos aqui, seria Eliana, que não vai falar porque ela está aqui em outro lugar. Pois é, entendeu? Então, eu não vou, principalmente aqui estando ao lado dela, ousar, não é? Mas, se você pensa... Se você pensa numa caixa de ferramentas, como uma caixa de ferramentas, para que serve? Né? A gente pode pensar que a gente precisaria de ferramentas altamente especializadas para consertar coisas, ou a gente pode pensar que a gente pode utilizar coisas como dispositivos para fazer funcionar, não é?
Então, nessa segunda direção, eu acho que é da maneira que a gente trabalha. Eu estava falando do corpo, né, da questão do trabalho corporal. Atualmente eu estou sem grupo, mas eu fazia um grupo com pacientes e era interessante que eram filhos de pessoas que foram presas e torturadas. Né? Meu grupo era um grupo mais jovem. E eu usava técnicas de dramatização, eu gosto de usar também nas oficinas também. Nas oficinas que a gente faz aí, eu gosto de usar. E surgem coisas muito interessantes, né? Eu acho que é um recurso bem poderoso mesmo, tanto na intervenção clínica, né, como também na intervenção ali no trabalho de sensibilização, de capacitação. A pergunta do referencial teórico aí que a gente usa é complicada, né? A caixa de ferramentas, e o que a gente coloca nessa caixa, pelo menos a minha parte que eu coloco nessa caixa de ferramenta, é um pouco de psicanálise, um pouco de psicofármaco, alguma coisa de esquizoanálise, uma pitada de Artaud, entendeu? Foucault, Artaud, e vai por aí adiante. Deleuze, Guattari, e não posso esquecer também agora esses autores que eu estou trabalhando mais, que é a Hannah Arendt, Viviorca e etc. E eu ia falar mais um, esqueci, que eu acho que é importante. O Eduardo Pavlovsky, que é um argentino, que tem um trabalho muito interessante de multiplicação dramática. E eu acho que fiz um curso com ele, uma vez tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele, foi uma coisa que me mudou muito a minha cabeça, porque o trabalho com grupo, com dramatizações, mas primeiro não no modelo tradicional que a gente chama de psicodrama, mas sim usando multiplicações de cena, quer dizer, a partir de uma cena original, você vai fazendo multiplicações dessa cena, vão surgir novas cenas, e é assim que eu faço o trabalho. Eu tive uma experiência assim, fazendo um trabalho desse, que era a discussão de caso clínico. Fizemos em Campinas e comparando com outro que eu fiz aqui num CAPS, no Rio de Janeiro. Campinas, no auge do trabalho de Campinas, com Gastão Wagner, secretário de Saúde, o negócio, sabe, fervendo em Campinas, o trabalho lá bombando mesmo. Foi fantástico, foi fantástico. E uma cena muito parecida, que era uma situação que... A cena era muito parecida, a cena inicial, que era a mãe levando a filha, que tinha tido acho que nos dois casos a cena foi a mesma, que foi violentada por um traficante. E aqui no Rio, a cena transcorreu, que eu fazia inclusões de personagens. E eram personagens reais, outros personagens que eram criados, como, por exemplo, a fantasia da mãe era que a filha estava grávida. Então, eu botava o feto em cena, sabe? Botava o feto. E o feto começava a falar, e falava da vida que ele ia ter, que era uma vida de menino de rua, de jogar limão no sinal, entendeu? Botava o traficante. E aqui no Rio, quando eu fiz isso, o psiquiatra do CAPS virou e falou: mas Marco Aurélio, mas o traficante nunca vem aqui no CAPS. Eu falei: mas vem cá, ele estava o tempo todo aqui no CAPS, e vocês não viram que ele estava aqui? Vocês não viram ele aqui? Ele estava o tempo todo aqui, né? Então, mas ele tinha uma coisa do rigor técnico que impedia, ele estava agarrado num rigor técnico que impedia ele de ver que a regra técnica diz: não chame o traficante aqui. Inclusive, ele propunha que atendesse a filha separado da mãe, para a filha poder falar algumas coisas que a mãe não poderia ouvir, entendeu? E depois atender a mãe, que falaria algumas coisas que a filha não poderia ouvir. E isso, para mim, foi bem ilustrativo de que, a partir também de uma estratégia política, de um governo, de um pensamento ali progressista, de esquerda e tal, quando está implantando um modelo de CAPS,
funciona de uma forma completamente diferente num PFLs da vida que tem aqui, estão mandando aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos ver se... Mas pelo menos vai ficar chiquérrimo lá agora com Clodovil. Deixa eu dar uma terminada aqui numa coisa. Olha, gente, o que também eu gostaria de dizer é que nós trabalhamos com aquela ideia da clínica transdisciplinar, de uma clínica que se deixa atravessar por outros campos disciplinares, né? Que se conecta com outros campos disciplinares. Essa maneira de ver a clínica, eu acho que tem nos ajudado muito a poder entender essa produção de violência que hoje está em curso e que nós estamos diretamente vinculadas a ela, né? Vivendo sob os efeitos dessa violência e, ao mesmo tempo, assistindo pessoas que estão sendo atingidas diretamente por ela ou indiretamente. Então, como dizia no início, a violência, mais do que esses danos que a gente sabe que produzem na vida das pessoas, interrompem determinados fluxos de vida, a gente sabe que fazem parte, essa violência e a tortura fazem parte dessa dinâmica que hoje está instalada mundialmente, né? Fazem parte de um controle que o Estado hoje tem, ainda que os governantes não necessariamente queiram que isso aconteça, essa dinâmica sobrepassa as determinações, muitas vezes, governamentais, que muitas vezes, aparentemente, são tímidas, essas medidas em relação a esse grande fluxo de violência que hoje há no mundo. Então, nós temos entendido que, através de alguns autores com os quais a gente tem tido contato, alguns argentinos, o Pegoraro, por exemplo, o Elias Afarone e outros tantos dessa área de ciências políticas, sociologia e tantos outros, que essas produções são produções que hoje estão em curso no mundo. Elas estão se apresentando mais intensivamente em alguns lugares do mundo, né? América Latina, por exemplo, nós temos uma rede, nós participamos de uma rede latino-americana de centros ou de entidades ou organizações como a nossa, aqui do Grupo Tortura Nunca Mais, que também trabalham nesse campo da assistência de saúde e direitos humanos, em que é muito comum que hoje se verifique em toda a América Latina certos efeitos da violência do mundo globalizado, ou seja, criminalização da pobreza, né? A criminalização dos movimentos sociais, a intensificação da tortura, a banalização da tortura em todos os níveis, né? E como o Marco Aurélio estava dizendo, hoje há uma outra maneira, vindo dos países que têm tido um poder no mundo, né, como os Estados Unidos e alguns países europeus, uma justificação da tortura, digamos, a legitimação oficial da tortura, né, como foi aprovado, como mal menor, e foi aprovado há 2 semanas atrás, no Congresso norte-americano, algumas medidas que corroboram com a prática de tortura. Então, nós estamos assistindo um cenário que é um cenário que é preciso que a gente se pergunte de onde vem, por que vem e como vem. Essa é outra pergunta que nós, o tempo todo, estamos nos fazendo na clínica. E é uma pergunta que nós fazemos o tempo todo na nossa vida. Então, fazer clínica não é alguma coisa tão especialista assim. É alguma coisa que nós estamos fazendo o tempo todo, né? Então, é isso aí. Bom, nós estamos aqui a pouco menos de 5 minutos do término, mas o espaço ainda está aberto para quem quiser fazer alguma colocação. Eu fico pensando, por várias coisas que vocês falaram e que as pessoas perguntaram, né? Inclusive sobre o referencial teórico, eu acho que é complicado mesmo essa história.
Mas se a gente pensar em, sei lá, algumas coisas que eu acho que a equipe clínica trabalha, né? Esses dispositivos, seja se a gente está pensando no dispositivo clínico clássico, seja do Clinus ou do Clinamen, mas digamos alguém que atende alguém, né? Seja os grupos, a multiplicação dramática, né? Seja os outros espaços, né, de que você estava falando, Vera, lá a questão do fórum de reparação, ou os eventos. Eu acho que o que a equipe sempre tentou foi criar um plano de consistência, né, para coisas que, no geral, no nosso cotidiano, estão tão silenciadas, tá, tão impossíveis de ganhar forma, interlocutores, cor, a afetação dos outros. Eu fiquei me lembrando de uma coisa que uma vez a gente escreveu num artigo, que uma determinada pessoa, cujo pai havia desaparecido, foi falar num colégio para um grupo de jovens, e os jovens estavam todos conversando, né? E quando ele começa a falar disso, todo mundo silencia, né? Acaba a alegria, né? Você está estragando a nossa festa, né? Eu acho que se lida com uma questão muito difícil, tá? No sentido de dizer, como dar consistência àquilo que todo mundo quer silenciar, quer esquecer, tá? Não queremos falar disso, né? Nós vamos ter que falar disso de uma maneira potente, né? Eu acho que essa construção talvez seja a principal referência do grupo, tá? Que eu acho que tem a beleza e a força dele, né? Não sei o que vocês acham disso, tá? Mas me dá essa impressão. Então, em cima dessa discussão mesmo, acho que, para mim, é um tema novo saber que esse trabalho existe dessa maneira, com a psicologia implicada, né? Então, quando se fala de referencial teórico, eu estou pensando como o problema é antigo, né? Da violência, né? Mas um olhar, um conhecimento, uma intervenção sobre ele é algo relativamente novo, né? Então, acho que é um problema novo que inaugura um referencial teórico a ser inventado, teórico-metodológico, né? Que está sendo inventado, está sendo criado. Acho que, da mesma maneira que em outros referenciais tudo surgiu a partir de um problema ou de uma preocupação com um certo problema, acho que se inaugura a uma preocupação com esse problema. Isso que é importante. E aí a criação em torno disso, né? Acho que eu entendi nesse sentido a caixa de ferramentas mesmo. Então, vamos ver o que existe, que responde a isso, aí o transdisciplinar, né? Não dá para pensar só a partir de um lugar, ou de uma área do conhecimento, ou de uma prática, né? Mas vamos tentar ver que práticas respondem a isso efetivamente, né? Como em qualquer área do conhecimento. O Freud, mesmo, quando começou a psicanálise, ele ficou ali, pensando, vou aqui, não deu certo, vou para lá, não deu certo. Então, ele foi construindo, acho que é um pouco isso que está em causa aqui, né? O que é fundamental, porque antes não existia isso, as pessoas só apenas sofriam, ou tentavam resistir tentavam dar uma resposta para isso, mas não era coletivizado, não tinha, né, uma participação da psicologia aí, né? É isso. Então, estamos na hora, infelizmente, porque é tão pouco tempo, né, para tratar de questões tão interessantes e que nos tocam. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todas as presenças. Todo mundo já assinou? Eu já fiz. Queria agradecer aqui a presença... Queria agradecer a presença da Vera Vital Brasil e do Marco Aurélio, lá da equipe clínico-grupal, da Jane Calhau. E está presente aqui também a professora Helena Conde. E nós estamos encerrando, então, bom, primeiro, antes de encerrar, nós vamos ao sorteio, né?
E em seguida vamos encerrar o mini Só um curso. minutinho. Ô, gente, a Eliana esteve na fundação da equipe clínica, gente. A Eliana já fez parte da... Agora só quem está aqui presente, né? Só os presentes, né? Número 3. Número 3, Lívia. A Lívia foi a sorteada. Vai ganhar o livro? Bom proveito. Pessoal, então uma boa noite. Obrigado a todos. Até o próximo Clipe Psique.